Falamos sobre a importância de termos consciência da nossa vulnerabilidade. Pedro não tinha. Pedro achava que era o tal, que podia vencer. E Jesus disse, não é bem como você está pensando, né? Antes que o galo cante, você vai me negar, né? Ter consciência dos nossos limites, né? Falamos sobre a importância de termos autoridade, domínio da situação. Isso não significa poder político ou poder econômico, mas você sabe para onde está indo, você sabe de onde está vindo, não é? Você sabe como a história termina, você tem autoridade interna, convicção. Então você vai vencer por conta desse domínio da situação. Você vai encontrar um Daniel na cova dos leões dominando a situação. Você vai encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego cercado de todos os lados pela política, pela economia, pelo sistema daquele mundo, mas dominando a situação. Fica, ó rei, com os teus presentes, saiba, porém, quer dizer, ele tinha controle da situação, ele não estava subjugado, né? Assim Jesus também mostra no capítulo 12, capítulo 13, né? Ninguém está tirando a minha vida, né? Vocês vêm com paus e com essa pompa toda, eu estive no meio de vocês o tempo todo. Quer dizer, ele controlava a situação, ele não estava rendido, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo maltratado, mas ele tinha controle da situação. Assim também Estevão, quando estava sendo apedrejado, assim também todo crente, eu e você, que confiamos no Senhor, nós temos o controle, ninguém está nos subjugando, né? Também nós vimos domingo sobre a importância de zelarmos da santidade, cuidarmos dos procedimentos, porque às vezes somos muito santos, mas falhos em detalhes da rotina, né? Às vezes somos muito metódicos nos detalhes da rotina, mas nada santos na nossa motivação, no nosso coração, não é? Então Jesus disse que os discípulos estavam limpos no coração, salvos, perdoados, mas precisavam ainda lavar os pés. Há detalhes que precisam ser tratados, que às vezes incomodam muito, né? E por fim, prontidão para o serviço. Nós só vamos realmente nos sentirmos plenos e vencedores se estivermos servindo. Agora mesmo estava ouvindo o pastor Carlos, que uma igreja pediu para ajudar. Eu falei, mas é para isso que nós estamos aqui, não é, pastor Carlos? É para servir, é para ajudar, não é? Hoje, então, eu quero levar vocês comigo para o capítulo 14. Observem como começa o capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Não perturbe, não esteja perturbado o seu coração, não esteja aflito o seu coração. Não foi assim que começou o capítulo 14? Veja agora como é que termina o capítulo 14. Levantem-se, vamos-nos daqui. Então, com esse pensamento em nossa mente, vamos nesses minutinhos pensar sobre um cordão de 3 cordas. Vocês sabem o que é um cordão de 3 cordas? Imagina uma corda muito forte. Agora imagina 3 cordas bem fortes. E aí você vai entrelaçando e forma uma nova corda 3 vezes mais forte. Estou certo? Não. Um cordão de 3 dobras, ele é mais forte do que a soma das 3 cordas individualmente. É algo muito resistente. Um cordão de 3 cordas. Onde é que está isso? Isso é uma imagem lá de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Não é? Não é bom que o homem ande sozinho, porque ele fica muito enfraquecido. Mas um cordão de 3 cordas dificilmente se romperá. Aqui nesse capítulo 14 de João, eu percebo um cordão de 3 cordas
da fé, da caminhada cristã, da capacidade para enfrentar os dias difíceis. E os dias não eram nada fáceis para Jesus e os discípulos naqueles dias. O capítulo 14 é considerado como o capítulo em que Jesus conforta os seus discípulos. O capítulo, o texto, o discurso em que Jesus fortalece os seus discípulos, encoraja os seus discípulos. E nós todos, o mundo todo está passando por momentos muito difíceis. E às vezes nós individualmente passamos por momentos especialmente difíceis. Nosso irmão Manuel Meal, que fica sempre aqui na porta medindo a temperatura, ontem ele na sua moto caiu, foi para o hospital, agora foi operado, não, vai ser operado amanhã, a da clavícula que fala, Então, mas, quer dizer, antes de ontem estava tudo na luta dele, já tinha problemas e tal, caminhada, mas agora ficou mais difícil. Como é que a gente atravessa esses dias difíceis? Você atravessa dias difíceis ou só eu? Às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma dificuldade na saúde, às vezes é uma tristeza, às vezes é um problema, às vezes é uma oposição, às vezes é um desemprego, Então, todos nós enfrentamos momentos difíceis. Como é que faz? Jesus está aqui fortalecendo os seus discípulos, encorajando os seus discípulos. A primeira corda deste cordão, de 3 cordas, eu resumiria no seguinte: eu estou fortalecido porque eu confio. A segunda corda, eu colocaria nos seguintes termos: eu estou fortalecido porque eu conheço. E a terceira corda, eu estou fortalecido porque eu amo a Jesus. Eu confio em Jesus, eu conheço a Jesus e eu amo a Jesus. Como é que estas 3 cordas, agora entrelaçadas e tornadas uma só, me faz tão forte, tão resistente? Jesus vai dizer: não se sintam fracos, não se sintam enfraquecidos. E no final ele diz: levantem-se, vamos daqui, vamos encarar o que temos que encarar. Ele começa dizendo no versículo 1, acreditem em Deus. Acreditem em Deus, confiem em Deus, confiem em mim. Você acredita? Você acredita? Hoje no nosso PG continua se reunindo toda quinta-feira à noite pelo Zoom, E hoje nós ficamos todos tão felizes, porque a mãe da irmã Daniela, que é do nosso PG, ela hoje gravaram um áudio com ela falando, ela que já estava com problema de neuros lá, que não estavam sem perspectivas, sem esperanças. Ela quase que foi ressuscitada. E hoje nós ouvimos a voz dela. Então, nós ficamos muito felizes. E o PG está orando por ela esse tempo todo. Por que nós estamos orando? Porque nós confiamos. Nós confiamos que Deus intervém no tempo dele, do modo dele, na soberania dele, mas ele intervém. A gente ora: ó Deus, baixa o teu braço, coloca a tua mão. A gente confia. E Jesus disse que para a gente ter força e resistência para atravessar esses dias de adversidade, esses dias difíceis, ele vai bater nessa tecla: confie. Faça movimentos por confiança. Entregue-se, jogue-se. Eu hoje estava lendo um outro livro, que não tem nada a ver com esse texto, mas o autor fala de um moço, no 1800 e alguma coisa, que atravessou o Niagara Falls lá, várias vezes em cima de uma corda. E ele passava para lá, passava para cá. Teve uma vez que ele colocou um banquinho, sentou no banquinho em plena corda, comeu alguma coisa, e ele estava muito confiante, porque ele fazia aquilo muitas vezes. E aí ele resolveu
convidasse alguém, não gostaria de atravessar aquela corda, ele iria carregando. E teve uma pessoa que se ofereceu, e ele foi atravessar a corda com alguém nos ombros. E aí o autor do livro começou a imaginar que esse senhor que estava no ombro do artista lá que atravessava a corda, não sei como é que é o nome, malabarismo lá, o negócio lá. Ele ficou imaginando, já imaginou se esse homem, no meio lá das correntezas lá das águas, lá naquela altura enorme, dissesse assim: olha, agora pode deixar que eu quero ir sozinho. Aí alguém diria: mas você é maluco, rapaz, como é que você agora vai querer ir sozinho? Como é que você confiou que eu iria te levar e agora você vai levar sozinho? Aí o autor fala: você acreditou em Jesus. Lá atrás você se jogou nos braços dele e falou: pode me levar que eu confio no Senhor. Mas agora, no meio do perigo, você vai dizer: não, eu vou sozinho? É um negócio irracional, não faz sentido nenhum. Você que estava andando nos braços de Jesus, porque acreditou que ele tinha poder para te atravessar, agora você vai dizer que vai sozinho? Que você vai descer dos braços dele e vai sozinho? Não, não faz nenhum sentido. A primeira corda é confiança. Eu confio. Eu não vejo tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me carregar no colo. Ele vai me levar até o final. E eu vou passar sobre todos os perigos, porque eu estou nos braços do Senhor. Então Jesus disse: confie. Confie em Deus. Confie em mim. Mas no versículo 4, ele introduz um segundo conceito. Versículo 4 ele diz: vocês conhecem o caminho. E aí que vem a famosa frase, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque essa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela é uma espécie de global, de tudo. Eu sou tudo. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou tudo o que você precisa. E ele usa a expressão: você conhece. E a palavra verdade, ela é muito forte dentro desse conceito de conhecer. Porque você entende. Não só você confia, mas você entende, você conhece. Aí vem aquele diálogo que a gente conhece. Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus questiona: mas como que você me pede para mostrar o Pai? Eu estou com você, você não o conhece. É porque às vezes nós conhecemos parcialmente. Não conhecemos o todo, não conhecemos plenamente. Às vezes conhecemos erradamente. Filipe, que é como eu e você, né? Ele nos representa, ele ilustra a cada um, a fé de cada um de nós, uma fé que ainda não entende exatamente como as coisas são, não compreende exatamente como as coisas são. Nós invertemos muitos conceitos. Por exemplo, olha como é que a gente inverte. Muitos crentes acham, deixa eu perguntar para vocês: entregar o dízimo é um ministério, é um sacrifício ou é um privilégio? Vocês falam que é um privilégio, mas muita quantidade de gente, e às vezes a gente mesmo, não entende que é um privilégio. No fundo, a gente pensa que é um sacrifício. Por quê? Porque a gente não entende. Ser pastor da segunda igreja, ter o sustento pleno para tomar sorvete à vontade, é um ministério ou é um privilégio? Você vai dizer que é um privilégio, que é um ministério. Pastor, como sofre o pastor? Meu Deus, pastor, tanto problema, ele sofre muito. Já foi tempo que ser pastor de uma igreja maravilhosa como esta era um ministério. Os pastores não tinham sustento. Eu lembro do pastor Edivaldo Tolentino Sodré, foi pastor de 14 igrejas simultaneamente. No seu fusquinha, no seu burro, no seu animal, aquela luta terrível. Hoje, a situação de um pastor da segunda igreja é muito confortável. Então a pessoa pensa: eu não posso falar com o pastor não, porque o pastor é um homem muito ocupado. A gente inverte as coisas. Plantar uma igreja do zero é um privilégio ou é um sacrifício?
Implantaram uma igreja do zero, sem salário. Do zero. Mas a gente pensa que é um privilégio. Olha como é que a gente inverte as coisas. O missionário larga a sua família, vai lá para o interior de Moçambique. Isso sim, é um ministério no sentido de oferta. Ele está entregando a vida dele. O que eu estou querendo dizer? Que a gente tem problemas para entender. A gente tem conceitos, né? A gente tem que rever os conceitos da gente. A gente pensa que uma coisa é uma coisa, quando aquela coisa é outra coisa. E Jesus então está tendo esse diálogo. Você pensa que me conhece, você não me conhece, como é que é isso? Você está pensando que o Pai é outro, que eu sou um, então, que confusão. Então, muitas vezes nós precisamos nos sentirmos fortes, porque nós conhecemos. Isso é doutrina, isso é estudo da Bíblia, isso é escola bíblica dominical, isso é conversas espirituais. Às vezes, nós somos fortalecidos, não é só porque confiamos, mas é porque nós temos doutrina. A gente atravessa uma adversidade, olha o que a falta de doutrina faz. Deus não vai permitir que eu fique doente. A pessoa tem muita fé, mas não tem conhecimento. Deus pode, porque Deus vai me sustentar nas mãos. Pode se jogar aqui, que os anjos vão te segurar. Então há uma provocação. Eu falei domingo, porque o nosso Brasil, ele tem, em tese, no geral, uma ignorância enorme com relação aos preceitos do Senhor. O povo se diz crente, cristão, confia, tudo se Deus quiser, se Deus quiser. Então há uma expressão de confiança, mas uma carência muito grande quanto ao entendimento. Então eu preciso confiar em Deus com toda a minha força, com todo o meu coração, mas eu preciso também conhecer a sua vontade, conhecer a forma como Ele age, conhecer a realidade, conhecer a oposição, conhecer o inimigo, não é? E o Senhor Jesus leva-nos então a um terceiro conceito, que você vai encontrar no versículo 15, que eu achei fenomenal. Se vocês me amam, vocês guardam a minha palavra. Versículo 23, mais específico ainda. Se você me ama, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Olha que coisa interessante, ele ligou a obediência ao amor. Ele não ligou a obediência ao conhecimento. Porque você pode ter muita doutrina e ainda não obedecer. Porque ele vai dizer que a obediência é resultado do amor que você tem por Jesus. Eu amei esse conceito. Essa ligação que o Senhor Jesus faz, você obedece, não é porque você conhece Bíblia, não. Você obedece porque você ama a Jesus. Pastor Gunther Carlos Krieger foi questionado uma vez que ele, 30 anos lá no meio dos índios, né, acho que batizou uma pessoa ou duas, em 30 anos. E aí alguém comentou, o senhor deve amar muitos índios, não é? Para esse sacrifício todo. Ele disse, não mesmo, porque índio é um bicho difícil, tá? Eu estou lá há 30 anos, porque eu amo a Jesus. Porque eu amo a Jesus, eu estou missionário 30 anos no meio da selva. Então é porque eu amo que eu me jogo em obediência. Agora você vê, se nós juntarmos e entrelaçarmos essas três cordas.
Eu confio em Deus. Eu sei que Ele intervém. Eu conheço a Jesus. Eu conheço a Deus. Eu tenho estudado a sua palavra. Eu tenho me fortalecido porque eu entendo. Entendeu Daniel pelos livros então eu posso fazer leituras. Você pensa que tudo está desmoronando, mas eu estou vendo outra coisa. Você pensa que está tudo, agora está entrando em paz, que vai ser uma vitória após a outra, mas eu estou vendo outra coisa. Eu vejo de um modo diferente. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E eu amo a Jesus. Eu não sei qual dessas 3 cordas, se tivesse que perguntar, né, fizesse uma dinâmica aqui, qual dessas 3, pode fazer no PG, né? Qual dessas 3 cordas é mais forte? Não sei te responder. Mas eu sei que uma pessoa que confia em Jesus e ao mesmo tempo conhece a Jesus e ao mesmo tempo ama a Jesus, ninguém pode destruir essa pessoa. Esta sim é uma pessoa vencedora. Ninguém pode parar alguém que confia em Deus, conhece a Deus e ama a Deus sobre todas as coisas. Eu quero ser assim. Eu quero que a minha expressão de fé e de andar com Jesus seja este cordão de 3 dobras. Por isso ele pode começar o texto dizendo: não fiquem perturbados. E ele pode terminar o capítulo dizendo: levantem, vamos-nos daqui, vamos encarar qualquer problema. Se você confia em Deus, se você conhece a vontade de Deus e o próprio Pai, se você ama a Jesus, levantemo-nos daqui e vamos enfrentar qualquer que seja o desafio. Amém? Vamos orar então? E aí a irmã Elisângela termina orientando-nos, né? Mas curvemo-nos em oração primeiro. Ó Senhor, esse texto nos fortalece. E nos fortalece muito. Porque nos lembra o poder que há na fé. O homem que confia é incomparavelmente mais forte do que o homem sem fé. E nós confiamos, nós sabemos que o Senhor existe e que o Senhor é bom e que o Senhor age em favor daqueles que te buscam. Mas nós temos aprendido na tua palavra, porque ela te revela, ela é a revelação, é o que o Senhor permitiu ser conhecido. E abraçamos a Jesus, aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, que nos revela a Jesus, que por sua vez nos revela ao Pai. Ah, Senhor, e nós te amamos, amamos mesmo, amamos muito, e queremos, ó Deus, cumprir as ordens que nosso coração recebe. E nós vamos levantar e vamos partir para enfrentar quaisquer dificuldades, porque conhecemos, porque confiamos e porque entregamos totalmente ao teu amor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém, Senhor.